Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos entrar em um assunto muito interessante que também faz parte do mundo de games. Você aprendeu aí nos módulos anteriores a iniciar todo o desenvolvimento, de games através das linguagens Python e também através da programação em blocos. E a nossa proposta aqui é apresentar a vocês uma possibilidade de construção de uma composição musical para o seu game, utilizando uma interface muito interessante. E ao mesmo tempo fazendo uso da linguagem Ruby, que até a presente data você ainda não conhecia. É uma linguagem de altíssimo nível. Então, através desse tutorial, quero apresentar para vocês as características desta linguagem e vocês vão perceber como é possível fazer grandes composições mesmo sem ser um músico. É claro, se você já toca algum instrumento musical, já fez alguma aula de partitura, ou mesmo que você tenha aprendido sozinho, isso vai te ajudar bastante agora nessa aula sobre a linguagem Ruby. Então vamos lá. Você está no local certo, aprender a respeito das notas musicais, o que é uma nota, o que é um acorde. É uma maneira de engrandecer-se culturalmente e se envolver com uma das artes mais amadas deste planeta, que é a música. Quem não gosta de música? Então, parabéns! Agora, o foco será desenvolver música para você escutar, para você incorporar ao game que você criou. A ferramenta que utilizaremos será o Sonic P, e para isso você terá que fazer o download do editor. Lembrando, quer programar tem que ter o editor. Você faz o download para o seu computador de acordo com esse endereço aqui demonstrado, sonic-p.net. Tá? Então, assim que você carregar o software e abri-lo, encontrará o referido editor conforme demonstramos abaixo. São poucos botões. Tá? Você tem o botão do Run, Stop, Rec, Save e o Load. Nós vamos utilizar o Run para rodar o programa, para rodar o algoritmo ou o script que você vai criar, seguindo as orientações do nosso tutorial. Tá? Então será nessa área que você vai iniciar a programação para as suas composições. Então vamos aqui a uma primeira demonstração, para que você possa sentir a ferramenta, faça a transcrição desse script para a área de codificação do editor. Então nós estamos criando aqui através do comando live loop um ritmo específico. Então vocês vão encontrar várias terminologias em inglês, é uma linguagem, portanto, que vai ajudar a você alavancar o inglês. Sample, o que é o sample? É uma amostra sonora. Então você poderá escolher uma amostra do seu interesse e depois você vai praticamente definir o rating dessa amostra sonora. E também você poderá e deverá usar o sleep para uma pausa em milésimos de segundos. E aí o looping ele é finalizado. Tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é transcrever esse script para o editor, o Sonic P. Então com essa codificação escutaremos uma batida permanente de uma bateria virtual, mais especificamente o bumbo. Trata-se de uma operação de looping que acabamos de aplicar. Fazendo uso do live loop e tem que ter o end aqui ao final. Tá? Então nós temos aqui a foto de uma bateria. Se você é baterista, agora você vai poder fazer composições sem ter que utilizar a maior parte do seu quarto com um equipamento como esse aqui. Ocupa muito espaço, é gostoso, maravilhoso tocar um instrumento como esse. Mas agora a gente vai vivenciar um pouquinho da experiência com o mundo digital. Então continue tocando a sua bateria, mas aprenda alguma coisinha a mais a respeito da linguagem Ruby.
Então aqui no Sleep, você vai alterar, como você colocou aqui 0.5, altere agora para 1.5. Então o período de dormência do looping vai se ampliar. Aí você acompanha o resultado. Tá? Então vá testando aos pouquinhos aí as alterações dos parâmetros. Todos esses números são parâmetros e é importante que você os altere para entender a funcionalidade de cada um deles. Vamos compreender melhor a funcionalidade de cada um dos itens. A sample corresponde ao comando de inclusão de instrumentos musicais. É uma amostra sonora com a aplicação de um equipamento específico. Após a expressão sample, tecle space para encontrar várias opções de equipamentos que você poderá utilizar. Isso significa dizer que você poderá fazer uso de diversos instrumentos musicais embutidos na interface. Ao aumentar o rate, perceba como a batida vai ficando cada vez mais com um efeito sonoro diferenciado. Então aqui é a classificação sonora que você vai impor à sua composição musical. Então é importante que você altere de 1 para 2, para 3, para 4 e vá experimentando para saber se é o som realmente desejado na sua composição. Vamos adicionar mais elementos na composição. Transcreva o script abaixo em seu editor. Então, Live Loop, Pliable Do. Temos aqui uma amostra sonora com a inclusão do bumbo através do MD_Sure com rate 0.3 e com BD House, né, que é o bumbo, e agora nós estamos adicionando um sintetizador através do Shure, conforme demonstramos aqui no nosso tutorial. Tá, e aí você vai perceber a importância de um sintetizador nas suas composições musicais, como que ele vai agregar qualidade na sua composição. Aumente o rate do sintetizador e perceba que a sonoridade tende a ficar cada vez mais aguda e o tempo mais curto. Tá? Então se você tirar aqui, altera o rate de 0.3 para 5.5 e compreenda aí o que vai acontecer com o efeito sonoro da sua composição. Poderíamos também trabalhar com números negativos no rate, tá? Transcreva o script abaixo no editor. Tá? Então, se você trabalhar com o rate negativo para o instrumento sintetizador, ele terá o tempo de sonoridade reduzido e a sonoridade fica mais grave. Então, negativo é grave, positivo tende ao agudo. Se você colocar o negativo na amostra sonora que representa o bumbo, aí o bumbo ganha ressonância e efeito eletrônico. Então precisa avaliar se é esse efeito sonoro que você quer provocar ou não. E o Sleep 1, se você alterar para 0.5, a dinâmica que proporciona a composição vai sofrer uma alteração também. Então é importante trabalhar com a alteração dos parâmetros para que você se especialize e possa até virar um DJ aí no futuro. Incluiremos o terceiro instrumento agora em nosso script, que é uma guitarra. Então para isso nós vamos incluir um novo sample aqui, 2 pontos espaço, e aí automaticamente aparecem as opções das guitarras. Perceba que neste formato acabamos de criar uma música de suspense. Aí imagina um videogame com uma música de suspense, né, ao fundo. Ficaria muito interessante. Tá? Então você, através do tutorial, percebe como é prático trabalhar com a linguagem Ruby e aos pouquinhos ir adicionando os instrumentos que você desejar. Aqui nós temos a imagem de um sintetizador antigo, né? Ele tem essas características. É um instrumento de teclas cuja função é produzir vários sons gerados artificialmente, usando diversas técnicas. Ou seja, onde os timbres são definidos, enquanto o arranjador cuidará da parte de ritmo e acompanhamento da canção.
Tá? Então, no mundo musical tem muita teoria, né? Então, há como nós nos aprofundarmos cada vez mais em teoria musical, fazendo uso, né, desse editor e brincando com as composições, e ao mesmo tempo a gente tem que pesquisar sim a respeito dos instrumentos e das características sonoras. Então, o que é o timbre? O timbre é a característica peculiar de cada som. Cada onda sonora apresenta um formato característico que depende do material que produziu o som. Isso é o que define o timbre do som. Timbre é o que diferencia dois sons da mesma frequência. Perceba como a nota tocada no violão é diferente, a nota dó é diferente da nota dó do teclado. Isso significa que cada instrumento possui um timbre diferente, mas que se somam, né? Se somarmos o dó do teclado com o dó do violão, a sonoridade ela respeita a nota imposta pelo instrumento. Observe o procedimento que devemos utilizar para incluirmos novos instrumentos. Clique na barra Space após o elemento Sample. Encontraremos diversas possibilidades de inclusão de instrumentos. Então agora nós vamos adicionar um piano. Então, nós temos aqui os instrumentos incluídos anteriormente, agora Sample, Space, Piano. E estamos utilizando aqui a opção Amp para amplificarmos o som do piano. O Amp ainda não havia entrado na análise. Estamos incluindo também um chimbal da bateria, além do piano. Ao adicionar o elemento Amp em todos os equipamentos, você verá como é possível amplificar o som e ouvi-los com muito mais intensidade. É o que nós fizemos aqui. Tá? Colocamos o Amp em todas as amostras sonoras. Aí você vai verificar que a qualidade do som sofre uma melhora significativa. Faça um teste na sua composição substituindo o Flyball Do pelo Git Do. Tá? Então nós estávamos utilizando até o presente momento o Flyball Do. O que faz o Flyball? Ele proporciona um efeito mais hard rock, mais parametrizado para as composições. Mas se você substituir pelo Git Do, faça isso aí no seu editor, a sonoridade ganha um peso ao amplificarmos o chimbal e os efeitos do sintetizador. Tá? Isso vai dar um efeito rock and roll realmente bem intenso se você gosta do rock and roll. Então faça a transcrição desse script para o seu editor, faça os testes, altere os parâmetros do elemento Amp, do elemento Rate e vá testando, tá? Para você se especializar cada vez mais nas composições. Agora o que é o chimbal, né? Nós falamos sobre o chimbal agora há pouco. O chimbal é esta parte da bateria a qual o baterista pressiona esta região e os pratos se batem um com o outro, gerando um efeito bem bacana para a música, super importante, necessário, eu diria, para muitas músicas de diferentes estilos. O chimbal corresponde a pratos de choque que são acionados por um pedal, proporcionando um efeito de leveza para a canção. O pé direito do baterista fica no bumbo e o esquerdo no chimbal, ambos em descompasso, porém o chimbal na segunda batida entra no mesmo tempo da batida na caixa da bateria. Então tem que ter uma boa articulação, né, de baterista e uma visão do que faz um baterista para que você possa acrescentar o chimbal na sua composição e faça conjunção com os demais elementos da bateria para realmente sair uma sonoridade interessante e equivalente à realizada por um baterista convencional. Então é importante você começar a assistir vídeos aí de bateristas. Vamos começar a produzir os nossos primeiros bips através da codificação abaixo. Faz a transcrição aqui do script. Estamos usando agora o elemento play e uma numeração.
Quanto maior o número, mais agudo fica o som. Quanto menor o número, mais grave fica o som. Números pequenos produzirão som com frequência mais baixa. Números mais altos produzirão som com frequência mais alta. O que é a frequência do som? É o número de ciclos de uma onda sonora por segundo. Então o som ele tem uma onda como se fosse a hertz, né, da energia elétrica. A unidade de medida, inclusive, é o hertz, e a frequência do som aumenta na medida que o número de ciclos por segundo aumenta. As vibrações entre 20 e 20 mil ciclos por segundo são consideradas como o som de uma pessoa com saúde normal. Batimento cardíaco, né? Batimento cardíaco, por exemplo. Abaixo temos o modelo de criação de notas e acordes musicais, que é nota. Apertou uma das cordas do violão, tocou com a mão direita, né, essa corda, isso é uma nota. Um acorde é a combinação que você faz com os dedos para a construção de uma nota específica. Então eu toco violão, eu toco guitarra, então eu conheço bem essa parte de notas e acordes. Então temos aqui, através de um loop para o Flyder-Do, as notas e acordes definidos. Inclusive estamos usando o elemento AMP. E a amostra sonora, o AMP Drone. Então estamos criando duas áreas, a área de notas e acordes e aqui a nota de instrumentos. Então estamos definindo primeiramente as notas que serão tocadas e acordes e os instrumentos que farão parte dessa composição. Então, por isso que nós temos dois loops completamente diferentes, mas que ao mandar rodar através do comando run, eles se combinarão. Então faça a reescrita do script no seu editor e teste todos os parâmetros. Inclua os instrumentos desejados ou qualquer um outro que você tenha interesse em trabalhar. Faça a transcrição para o seu editor, acompanhe os resultados. Os instrumentos incluídos foram, na sequência, o sintetizador, o baixo, contrabaixo, o piano, a bateria e a percussão. Tá? Então aqui nós já estamos incluindo novos instrumentos. Inclua casas decimais em cada uma das notas e perceba os resultados transcrevendo o script abaixo em seu editor. Então nós podemos fazer uso na alteração dos parâmetros das casas decimais. Então faça esse teste e verifique a variação sonora que ocorre. Faça modificações nas áreas de amplitude e rate para aumentar a sua percepção sobre as ações que realizar e compreender a funcionalidade de cada um dos instrumentos. Então altere aí rate, amp, sleep e acompanhe os efeitos que ocorrerão na sua composição. Poderemos também programar as notas fazendo uso das associações de letras para cada nota. Então o A corresponde ao Dó, o B ao Ré, o C ao Mi, o Fá ao D, o Sol ao E, o Lá ao F, o Si ao G. Tá? Então temos aqui uma associação da nota com uma letra específica. Em violão, por exemplo, o Dó é C, o Sol é G, o Ré é D. Vamos refazer o script para que monte uma música com as notas desejadas. Faça a transcrição do script abaixo. Então, estamos criando aqui uma área de loop contínuo. Estamos fazendo uso agora das letras ao invés dos números. Isso é possível também, se você achar mais cômodo. E estamos utilizando o elemento amp para a execução da ampliação. Então rode esse script no seu editor e veja o que acontece. Para adicionar a oitava a cada uma das notas, proceda da seguinte forma: inclua os números após cada letra. Então aqui nós estamos trabalhando com 4 oitavas, 3 oitavas, 2 oitavas, 4 oitavas, 2 oitavas. Isso com o tempo você vai
aprender a entender, né? E tem que estudar o que é a oitava. Ah, vou comprar no teclado. Ah, esse teclado tem quantas oitavas? Essa é uma preocupação que você tem que ter, né? Porque quanto mais oitavas, maior a condição de você trabalhar músicas diversas. Se você comprar um teclado com oitavas ilimitadas, você só vai até um estilo musical e você vai ficar limitado, né? Você não vai poder acompanhar todas as canções que existem e que tocam nas rádios. Então, o que são oitavas? Em música, uma oitava é um intervalo entre uma nota musical e outra com a metade ou o dobro da sua frequência. Refere-se igualmente como sendo um intervalo musical de 2 por 1. O nome de oitava tem a ver com a sequência das 8 notas da escala maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, a que se chama igualmente uma oitava. Tá? Então, se você tem um teclado Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, é uma oitava. Outras teclas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, é a segunda oitava. Tá? Então, uma oitava, 2 oitavas, 3 oitavas e assim sucessivamente. Para a inclusão de sustenidos e bemol, use as palavras SB dentro da nota, conforme demonstramos abaixo. Olha aqui, ó. Então, temos aqui sustenido SB bemol. E nós já vamos comentar o que representa o sustenido e o bemol. Faça a transcrição desse script, portanto, no seu editor. Assim, se considerarmos determinada nota como Sol ou G, o sustenido é o som mais próximo a essa nota na direção dos agudos. No caso do bemol, é a nota mais próxima na direção dos graves. Você tem como, na construção de um acorde, definir o que você quer, né, que esteja mais próxima ao agudo ou mais próximo ao grave. Isso acontece também com a voz da cantora, né? A cantora ou o cantor vão sofrer, à medida que cantam, a variação na voz e o instrumento musical vai ter que acompanhar. Então eu gostaria de finalizar esse primeiro tutorial com esses exemplos. Espero que você realmente os refaça e tenha estímulo a partir dessa aula a conhecer cada vez mais o mundo da música, que é um mundo realmente muito diferente. É um mundo realmente que vai talvez te estimular a se transformar em um DJ ou então a um grande produtor de games com efeitos sonoros. Então, espero que você tenha gostado dessa apresentação. Até o próximo tutorial. Muito obrigado.